formato de jiboia, o puff de 15 metros ocupa quase todo o espaço. É obra da jovem artista Rita Runicuim, do Acre. Nas pinturas coloridas dela, animais, gente e floresta. A sala do 7º andar do Museu das Culturas Indígenas é ponto de partida para a visitação. Olá! Uma visita ao mais recente museu da capital paulista, que divulga o conhecimento e a arte dos povos indígenas, é um dos destaques do Repórter Eco de hoje. E você vai ver também. Pesquisa revela a evolução da coleta seletiva nas cidades brasileiras. Muitas cooperativas não recebem para fazer a coleta e triagem do material reciclável. Estudo científico alerta: dezenas de espécies de aves podem ter desaparecido de unidades de conservação do interior de São Paulo. Pesquisa feita pelo SEMPRE, Compromisso Empresarial para a Reciclagem, mostra dados preocupantes. Quase metade das organizações contratadas não é remunerada para fazer a coleta e triagem do material. Alimentos, bebidas, cosméticos. Uma série de produtos faz parte do nosso dia a dia. Mas você sabe o que acontece com os resíduos gerados depois de consumidos? Muitos materiais podem ser reciclados, uma opção sustentável. A instituição sem fins lucrativos SEMPRE, Compromisso Empresarial para a Reciclagem, realiza desde 1994 a pesquisa Ciclosoft, que traz o panorama da coleta seletiva de resíduos no Brasil e a inclusão das cooperativas e associações de catadores nos serviços municipais de reciclagem. Para compreender melhor a realidade da atividade nas diferentes cidades e os pontos que precisam de atenção, em 2023 a pesquisa utilizou um novo parâmetro. O diferencial desse ano é a gente realizar uma nota de corte, uma base de corte para dizer que o município tem ou não coleta seletiva, né? Normalmente se avaliava iniciativas de coleta seletiva, se usava bancos de dados governamentais e pesquisas, mas qualquer iniciativa como um ponto de entrega voluntário, um ecoponto, um sistema de troca era contabilizado como coleta seletiva. Sendo que a gente sabe que a coleta seletiva como mandato da prefeitura deve incluir principalmente a coleta porta a porta, assim como a coleta convencional de lixo. Então esse ano a gente criou um critério que a gente está chamando de parâmetro SEMPRE, que determina o seguinte, que a gente só vai considerar que há coleta seletiva no município quando a prefeitura realiza coleta porta a porta a pelo menos 50% da sua população. Segundo a pesquisa do SEMPRE, 36% dos municípios brasileiros realizam a coleta seletiva porta a porta. No entanto, somente 21,7% deles atendem ao menos metade de seus habitantes. A pesquisa aborda também o custo da reciclagem no Brasil. De fato é um mito que a coleta seletiva custe mais caro, que seja um custo adicional para as prefeituras. Na verdade, ela deveria ser integrada com a coleta convencional no sistema de coleta de resíduos e gestão e manejo. O que a Ciclosoft percebeu é que o custo da coleta seletiva por habitante não chega a R$10 por ano. E um outro ponto muito relevante é que quanto mais material seco, material reciclável, é desviado de aterro, menos a prefeitura gasta com o aterramento de resíduos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos prioriza a inclusão de cooperativas de catadores como essa nos serviços municipais de coleta seletiva. Mas isso só acontece em pouco mais de 5% das cidades brasileiras. E ainda assim, quase metade das organizações contratadas não é remunerada por coleta e triagem do material.
A gente tem um entendimento ainda muito assistencialista no Brasil a respeito das organizações de catadores. Então, tipicamente, os municípios que já incluem as cooperativas e associações no sistema de coleta seletiva, eles não pagam pelo serviço, eles não entendem que a coleta ou a triagem realizada pelas cooperativas é um serviço, né? Então, assim como se paga pela coleta convencional de lixo, deveria se pagar pelo serviço prestado pelas organizações de catadores também. A gente tem muito mais cooperativas recebendo auxílios em geral, como galpões, pagamento de contas de energia, cessão de carros e combustíveis para coleta, do que sendo efetivamente remuneradas. A pesquisa também chama a atenção para um outro problema: a falta de condições de trabalho para os catadores autônomos, aqueles que não estão vinculados a associações. O documento traz um capítulo inédito sobre essa categoria. Eles atuam na rua e de forma individual. Em geral são homens, 80% são homens, que fazem a coleta diretamente nas ruas, nos logradouros, às vezes nos comércios, às vezes em residências, mas eles estão atuando para a sua subsistência. É uma categoria de pouca visibilidade, que tem pouco acesso aos benefícios sociais, tem uma grande parcela em situação de rua, então é uma população que tende a fazer muito pouca renda durante o seu mês de trabalho e é muito precário o seu trabalho. A gestão de resíduos no Brasil ela é muito peculiar, porque ela engloba essa parte social muito forte, de incluir essas pessoas que têm baixa renda no dia a dia da reciclagem. Então isso é um desafio para as políticas públicas, é um desafio para o próprio setor, porque a gente sabe que a maior parcela dos recicláveis que chega na indústria recicladora passou pelas mãos do catador autônomo e não necessariamente pelas cooperativas. Ampliar a reciclagem no país é responsabilidade de todos, mas a pesquisadora faz um alerta: é fundamental entender o papel de cada um nesse processo. O consumidor tem o papel de separar em casa o material e descartar corretamente, no sentido de deixar no local correto. Que não significa que ele precisa se deslocar para um ponto de entrega voluntário oferecido por um ente privado. Não, que ele deve receber a coleta seletiva municipal na sua porta e descartar corretamente aquele material. O elo da prefeitura é oferecer a coleta seletiva porta a porta. Então, tirar do consumidor e levar para um centro de triagem. O papel das empresas é fazer com que esse material volte para o ciclo produtivo. Ou seja, precisa que comprem esse material das cooperativas ou qualquer outro triador, leve isso de volta para que seja reciclado e esse material reciclado passe a fazer parte de um novo produto. Vamos às notícias socioambientais do Brasil e do mundo que tiveram destaque. O desmatamento das florestas tropicais aumentou 15% no Brasil em 2022, segundo o estudo da ONG Global Forest Watch. Foi perdida uma área de mais de 4 milhões de hectares. A Amazônia foi a mais atingida. Em todo o mundo, a devastação das florestas aumentou 10%. Em comparação com o ano anterior. Dados do Censo Demográfico mostram que o Brasil tem 203.062.512 habitantes. A população dos 5.570 municípios cresceu 6,45% desde a edição anterior da pesquisa em 2010. Um aumento abaixo da estimativa do IBGE, Instituto de Geografia e Estatística. São Paulo permanece como a cidade mais populosa, com 11.451.245 habitantes. Apesar das críticas de urbanistas, ONGs e instituições da sociedade civil, a Câmara de São Paulo aprova a revisão do Plano Diretor, que facilita a construção de prédios mais altos na cidade. Agora, o projeto segue para a sanção do prefeito Ricardo Nunes, do MDB. Um dos pontos mais polêmicos é o adensamento populacional.
ou seja, concentração de número maior de pessoas em espaços menores. 4 instituições, SOS Pantanal, Ampara Silvestre, OnSafari e Instituto Líbio, se uniram para combater o tráfico de animais silvestres. Elas lançaram a campanha Sou Amigo da Fauna, que já está em 9 aeroportos do país, onde funcionários foram treinados para identificar situações criminosas. Mais informações pelo site souamigodafauna.com.br. Veja logo mais aqui no Repórter Eco. Estudo alerta para o possível desaparecimento de dezenas de espécies de aves em unidades de conservação do interior paulista. Cientistas brasileiros constatam que 80 espécies de aves, entre 358 espécies que existiam no passado, não foram registradas em reservas do interior paulista. O estudo comparativo pode indicar o desaparecimento de espécies da avifauna. Miudinho, pica-pau pequeno, piolinho, gritador, tico-tico do mato, ilustres moradores das florestas como a Mata Atlântica. Encontrá-los em casa, no entanto, parece cada vez mais difícil. Um estudo realizado por cientistas das universidades Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, e Federal de Itajubá, Unifei, mapeou aves na Reserva Biológica de Andradina e nas estações ecológicas de Marília, de Santa Maria e de Paulo de Faria. Unidades de conservação do interior paulista, entre setembro de 2021 e janeiro de 2022. Os registros foram comparados com dados científicos publicados desde a década de 1970. Primeiro, a gente fez uma revisão da literatura, o que a gente já tinha publicado sobre as aves daquelas localidades. No segundo momento, ainda com relação à revisão, a gente buscou informações de plataformas ornitológicas, que são sites nos quais cidadãos, que não precisam ser biólogos nem ornitólogos, mas que gostam de observar aves, colocam seus registros. Então, também tem registros dessas localidades. E aí, o segundo objetivo foi ir para campo e conhecer essas unidades de conservação para a gente fazer o estudo, né, em loco. Então, a gente ia para campo, fazia o registro de todas as espécies que a gente conseguia identificar em todos os tipos de ambiente. Então, a gente vai caminhando pelos ambientes que a gente consegue, ela chama listas de espécies, a gente vai anotando cada uma dessas espécies e vai produzindo uma série de listas que, no final, vai gerar um esforço amostral que torna essas áreas comparáveis com relação ao esforço amostral. Os resultados deixaram os pesquisadores em alerta. Do total de 358 espécies de aves apontadas nos artigos científicos anteriores, 80 não foram registradas no novo estudo. Isso não significa que 80 espécies de aves sumiram daquelas localidades que a gente visitou recentemente. Então, algumas dessas espécies têm registros muito pontuais, são espécies migratórias, espécies de difícil detecção. Mas a outra parte, cerca de 50%, 40 espécies mais ou menos, são florestais. Então, elas só ocorrem em ambiente de vegetação, né, de mata. E como a gente tem experiência com essas espécies ao longo dos nossos trabalhos de campo, de 20 anos, a gente sabe que elas são facilmente detectáveis. Se a gente fez um esforço amostral e a gente não encontrou essas espécies, tem um forte indicativo de que provavelmente elas estão ausentes ou de que estão presentes numa abundância muito baixa, em poucos indivíduos. Por isso que a gente chama atenção. Entre as hipóteses dos pesquisadores para a redução do número de espécies de aves nas áreas estudadas estão a fragmentação das florestas, que acabam delimitadas apenas a unidades de conservação, e a descaracterização da flora nativa. A retirada de madeira, o fogo e a agropecuária crescentes nas últimas décadas no estado de São Paulo contribuem para que a qualidade da vegetação nesses locais não seja suficiente para abrigar as aves florestais.
o interior de São Paulo sofreu corte raso, então a vegetação foi totalmente derrubada. A vegetação que a gente vê hoje foi o que voltou a crescer depois que a vegetação nativa foi derrubada. Então ela já não, quando cresce de novo, quando ela regenera, já não é mais a mesma vegetação que era antes. Além disso, a ausência de áreas fontes que possam fornecer indivíduos para colonizar esses fragmentos é ausente no interior. Que as áreas fontes do estado de São Paulo estão ali no litoral, na Serra do Mar, na Serra de Paranapiacaba. Matas que não têm características ideais para abrigar a biodiversidade local, por sua vez, sofrem com a falta de aves dispersoras de sementes. Um ciclo que deixa os habitats ainda mais fragilizados. Tem espécies de grande porte também, por exemplo, os jacus, os mutuns, que são dispersores de sementes de grande porte. Então, a árvore que tem uma semente muito grande só vai ser dispersada por frugívoros de grande porte. A gente percebeu que essas espécies estão em declínio ou não foram registradas. Então, a gente vê que a parte do fato da qualidade da vegetação não estar tão boa quanto estava anteriormente é pela ausência desses dispersores de sementes. Aves respondem de formas diferentes ao desmatamento, dependendo da espécie. Além disso, as aves podem ser classificadas também em especialistas do habitat ou generalistas. Então, a maior parte das espécies que a gente registrou, por exemplo, nessas unidades de conservação, elas são generalistas, elas ocupam a borda, ocupam o dossel, a copa da floresta. Mas as especialistas de habitat são aquelas espécies florestais que não conseguem atravessar o espaço entre fragmentos, por exemplo. Se entre dois fragmentos tem uma monocultura, ela já vai evitar fazer essa travessia, ela não consegue, que ela não tem esse tipo de adaptação. Então, a tendência é que essas aves especialistas sumam desses ambientes, elas são extintas localmente. Para garantir a sobrevivência das espécies, é preciso agir agora. Reflorestar áreas degradadas e promover a implantação de corredores ecológicos entre os fragmentos remanescentes de florestas devem estar entre as medidas prioritárias. Como a gente viu que no intervalo de pelo menos 40 anos, essas espécies florestais não voltaram a ocupar essa vegetação, então a gente não pode esperar outros 40 anos para torcer para que as aves voltem para lá. Então, em termos de conexão, acho que o mais importante é, a gente fala muito em regeneração, então reflorestamento da Mata Atlântica no interior, para tentar conectar blocos remanescentes, né, o que sobrou de floresta, para que elas estejam comunicadas, para que quando as aves conseguirem voltar, elas tenham esse corredor florestal para transitar entre os ambientes, porque elas não vão atravessar áreas sem floresta para ocupar diversos fragmentos. Então, sem a nossa ação, esse trabalho vai ser muito mais lento, se é que as aves vão conseguir recolonizar um dia. Veja a seguir aqui no Repórter Eco. Uma visita ao Museu das Culturas Indígenas em São Paulo, um espaço onde os povos originários podem compartilhar saberes por meio da arte. Um espaço dedicado exclusivamente aos povos originários do Brasil. É o Museu das Culturas Indígenas, no bairro Água Branca, na capital paulista. As exposições apresentam visões de mundo em que a natureza ocupa um lugar especial. Em formato de jiboia, o puff de 15 metros ocupa quase todo o espaço. É obra da jovem artista Rita Runicuim, do Acre. Nas pinturas coloridas dela, animais, gente e floresta. A sala do 7º andar do Museu das Culturas Indígenas é ponto de partida para a visitação. As janelas revelam a paisagem do bairro da Água Branca, na zona oeste da capital paulista. Moradias de um lado e copas das árvores do parque de outro. Expostos, objetos que marcam as culturas indígenas e livros escritos por autores como o xamã Davi Copenaua Yanomami. Esta sala, aparentemente vazia, mas que guarda o espírito da cultura Runicuim, costuma se encher de ideias. É aqui que os mestres de saberes
Como são chamados, os educadores indígenas costumam realizar palestras, seminários e oficinas de formação de professores, entre outras atividades. A mostra Igapó Terra Firme, com curadoria de Denilson Baniwa, ocupa 6º e 5º pisos. Neste museu vertical, o visitante é convidado a descer pelos andares para apreciar diferentes exposições. Esta nos coloca dentro da floresta amazônica a partir de experiências sensoriais. A destruição é representada pelo tronco caído, que se une ao cheiro de barro e ao barulho das folhas espalhadas pelo chão quando pisadas. Na água, o reflexo dos vídeos dos músicos indígenas, de gêneros diversos. O rap do grupo Os Guarani, da terra indígena Jaraguá, na capital paulista, tem manifestos sobre o território. Não foi a gente que invadiu a cidade, né? A cidade foi invadindo nossas terras, diminuindo com as nossas terras sagradas, acabando com a nossa mata, poluindo nossos rios. Então, que direito a pessoa pode ter de falar que a gente é invasor, né? Esse canto, ele é sagrado. Nierã, onde os espíritos se banham, é a exposição sobre a Mata Atlântica no 3º andar. Uma das curadoras é a mestre de saber Sônia Aramirim, do povo Guarani Mbiá, que explica que essa instalação é a pedra que canta. São cantos de 5 guardiões, né? Então aqui cantos Machacali, cantos Pataxó, Guarani, Krenak, Tupi-Guarani. Então aqui é a pedra que canta. Então o público entra, nas cabaças ouve os sons desses vários povos aqui, né? Então, e lá dentro é imersão, lá dentro você vai viver a Mata Atlântica, você vai ver, vai sentir ela. As projeções de imagens da Mata Atlântica, unidas aos sons dos bichos, trazem a força de uma das florestas mais ricas em biodiversidade e mais ameaçadas do país, abrigo de espécies únicas e muitas vezes ameaçadas, lar de 72% dos brasileiros. Nós vivemos num país onde nem as plantas, nem os animais são respeitados, né? Então as leis mudam, as leis vão mudando e nós vamos entrando nesse contexto de destruição, de desmatamento, queimadas, deslizamento de terra, tudo isso é falado dentro desse espaço. Imagens nos caleidoscópios divertem as crianças. As mudas nativas serão usadas no reflorestamento de territórios indígenas. Há painéis informativos com histórias de amor à natureza, contadas pelas lideranças. Elas também estão nos vídeos exibidos aqui. Nierã é conhecida pela sociedade como Mata Atlântica. Essa grande floresta que nos abriga, né, abriga tantos povos, é uma floresta que vem durante muitos séculos, né, na história do nosso país. Ela representa muita coisa, né, tem muitas histórias dessa Nierã que precisa ser recontada. No Museu das Culturas Indígenas, inaugurado em julho de 2022, os integrantes dos povos originários são os protagonistas. Criam as mostras, selecionam artistas e definem tempos para a duração das exposições. O museu é uma conquista que tivemos. O museu é uma parte da nossa vida mesmo, sabe? Então, é o nosso refúgio, respiro hoje, por tudo que nós estamos passando. Então, quando a gente vem para cá, a gente se sente realmente em casa. E a proposta é essa, que as pessoas venham até o museu, vivenciem ele, para que a gente possa ter um futuro um pouco melhor e que as pessoas respeitem cada vez mais os povos indígenas do Brasil. A instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo de São Paulo é gerida pela Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari, em parceria com o Instituto Maracá, que tem como missão proteger, difundir e valorizar o patrimônio cultural indígena. A proposta do museu é a gente apresentar para as pessoas
tudo sobre os nossos povos originários. Acho que uma coisa muito importante para quem vive principalmente nos grandes centros urbanos é que a gente esquece muito de onde a gente veio. Nós fomos muito misturados na nossa formação como sociedade. E conseguir entender de onde tem toda essa origem dos povos originários que estavam aqui antes dos portugueses chegarem é muito importante para que as pessoas se reconheçam e também tenha esta integração de reconhecimento no outro, esta formação de pertencimento de uma sociedade. É uma outra proposta de museu, né? É uma maneira de contornar esses museus coloniais, né? Que eram abastecidos por peças roubadas, extirpadas das populações, né? E agora não, você vê que é um museu em que as pessoas indígenas estão trabalhando nele e estão mostrando o lado vivo, né, da cultura deles, a relação com a natureza. Por hoje é só. A gente se encontra no próximo Repórter Eco com mais projetos, ações e pesquisas por um mundo melhor para todos. Até lá!